Evangelho, segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, perde-la. E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos oferece a oportunidade de concluirmos o nosso itinerário de meditação do 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. E como tivemos a oportunidade de perceber, essa última parte do 10º capítulo vem dividido em 3 partes menores, que nós vamos olhá-las detidamente cada uma delas. A primeira, cujo texto em si parece por um instante contraditório ao que estamos dizendo nas nossas últimas meditações, nós vamos entender melhor com a ajuda de Eusébio de Cesareia, bispo historiador, que escreve a respeito desse tema, ainda, falo para vocês, no ano de 280 não, 310. Ali, naqueles idos do 310, ele está escrevendo um comentário a esse texto para ajudar a gente a entender aquilo que não é uma contradição, a entender por que o Senhor diz que trouxe a espada ao invés de trazer a paz. Porque as palavras do Senhor são de fato um divisor de águas. E nós vamos entender mais isso. Porém, é importante colocarmos que o texto de hoje é em continuação ao discurso que Jesus estava fazendo a seus discípulos. Não tenhais medo. E nós vimos isso, tivemos a oportunidade de meditar sobre ele no sábado passado. Por 3 vezes o Senhor repete: não tenhais medo. Fala do nosso valor, fala da missão e dos desafios que vão enfrentar os discípulos ao longo da missão e da confiança que eles devem ter no Senhor, que é fundamental que haja fidelidade e obediência. Ao mesmo tempo, o Senhor assegura que a obra é Ele próprio que realiza, como tivemos a chance de meditar entre quinta e sábado. E ontem o texto de São Bento deixou também bem claro que o bem que o Senhor suscita no nosso coração, nós devemos pedir insistentemente com a oração que Ele mesmo cumpra. Então a obra evangelizadora é uma obra que acontece pelas mãos do próprio Senhor. Nos lançamos a anunciar o nome de Jesus, e vimos ontem na imagem do profeta Amós, que primeiro a palavra transforma a nossa vida. O profeta é o homem transformado pela palavra, e a ação profética é o fruto desse coração que foi transformado por Deus. Esse coração que acolheu e que se deixou agora guiar pela palavra e que se torna assim palavra de vida para os seus irmãos, testemunho de Deus, palavra viva para os seus irmãos. E vimos como isso é importante na hora de olharmos a nossa própria missão no seio familiar, compreendendo que recebemos
fomos investidos de uma autoridade profética, mas no batismo fomos unidos a Cristo pela ação do Espírito Santo. Então, mais do que profetas, fomos também, como disse São Paulo ontem aos Efésios, feitos co-herdeiros dos céus. E dessa forma recebemos também a identidade de filhos. E recebendo a identidade de filhos, rezamos no nome do Senhor. E aí a gente pega de novo o texto de São Bento. O Espírito Santo move em nós o desejo de bem e o mesmo Espírito ora em nós para que possamos rezar unidos a Cristo, suplicando que se realize pelas mãos do Senhor tudo aquilo que Ele suscitou como desejo de bem no nosso coração. O que significa reconhecer a nossa condição e renovar a nossa entrega e obediência ao seu nome. Olha aí, o ciclo todo da nossa meditação da semana passada se completando. Que maravilha, né? Como é bom quando a gente começa a perceber que o catecismo, através da Sagrada Escritura, vai se tornando claro e vivo na nossa mente, vai se tornando presente na nossa consciência e vai amalgamando e modelando as nossas memórias. Já pensamos e lembramos das coisas agora com uma iluminação de ciência maior e, ao mesmo tempo, com uma abertura de consciência melhor, o que nos ajuda a darmos respostas num grau de liberdade maior também à vontade do Senhor. Dizer hoje, faça-se e cumpra-se, Senhor, segundo a tua vontade, tem uma força maior dentro de nós. É como se percorresse os meandros do nosso coração com mais intensidade, com maior velocidade, sabe? E sentimos o efeito dessa entrega, porque vemos que o Senhor, na medida em que nos dá um maior conhecimento e participação na sua intimidade, aumenta também em nós o fogo do entusiasmo, mas faz ao mesmo tempo a gente sentir o peso da responsabilidade. Por isso dá aquele friozinho na barriga, às vezes quando a gente reza, ou quando a gente escuta a meditação, a gente fica naquela dizendo, puxa vida, mas eu acho que eu não vou conseguir ir, mas eu acho que está alto demais isso que o padre está falando. Às vezes eu me sinto com medo, porque é tanta coisa que parece que eu estou tão à margem disso. E ontem nós víamos na imagem do discípulo confrontada com a multidão, que o discípulo não é aquele que não sente frio na barriga, não é aquele que não tem insuficiências, não é aquele que não tem dúvidas, mas que, tendo todas essas coisas, escolhe permanecer junto do Senhor e permite que o próprio Senhor seja para ele resposta, segurança, ânimo, compreensão, mas, sobretudo, que seja a sua própria vida. Ele escolhe permanecer com o Senhor e viver da vida do Senhor. A quem vamos? Só tu tens palavras de vida eterna, meu Senhor. Como disse São Pedro. E o disse não impulsivamente, o Pai. Às vezes a gente fala que essa resposta, que Pedro era muito impulsivo, mas, digamos assim, em paralelo à impulsividade, que pode estar presente, não vamos entrar no mérito da análise psicoafetiva do apóstolo, mas paralelo a isso tem ali, só a inspiração de Deus que se move no íntimo desse apóstolo e que o leva a responder de maneira serena, clara e direta a respeito de uma realidade que o envolve por inteiro, que o toca em todas as partes de sua vida, que o supera enquanto compreensão, mas que para ele é a sua riqueza. A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. É uma afirmação certa. Tens palavra de vida eterna, não porque ouvi dizer, mas porque eu sinto. Porque eu deixei tudo para ficar contigo e estou vendo e sentindo e tendo a certeza de que o que escolhi está transformando a minha vida e nenhuma outra coisa eu poderia escolher que pudesse ser melhor do que isso. Eu escolhi o melhor. Eu escolhi aquilo que Deus está me propondo. Mas mesmo com essa resposta e essa certeza, o coração do apóstolo ainda provou em muitos momentos medo e insegurança, como às vezes a gente prova, até mesmo no final
das nossas meditações. Isso também é um bom sinal. Um sinal de um coração que se deixa inquietar quando Deus aponta para o alto, quando Deus aponta para o céu, quando Deus aponta na direção da santidade. Não desanime, meu irmão, porque o mesmo Senhor que em nós suscita o ânimo e aponta o caminho, a verdade e a santidade, se coloca ao nosso lado para caminhar conosco. Ele se faz força na nossa fraqueza, Ele se faz coragem no nosso temor, Ele se faz presença ao nosso lado quando o nosso coração pensa em desistir, para que a gente tenha o ânimo de caminhar. E hoje nós vamos ouvir, ouvimos esse Evangelho e por um instante nos sentimos agitados interiormente, porque o Evangelho estabelece uma radicalidade que por uma fração de segundos dá a impressão de que a gente talvez não tenha entendido bem nada daquilo que foi falado antes. Calma! Vamos olhar com Eusébio de Cesareia o comentário a esse texto, essa primeira parte do Evangelho, para a gente entender e perceber que estamos no caminho que o Senhor tem nos proposto. Eusébio de Cesareia escreve, comentando exatamente esse texto, as seguintes palavras. Jesus veio reconciliar todas as coisas, pacificando com o sangue da sua cruz tantos que estão no céu como os que estão, tanto os que estão na terra como os que estão no céu, conforme escreve São Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 1. Se isso é verdade, como compreender o que o próprio Salvador nos diz no Evangelho de São Mateus? Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Como pode a paz não trazer a paz? Quando Deus enviou o seu Filho, o desígnio dele era salvar os homens. E a missão que ele trazia era a de estabelecer a paz no céu e na terra. Então, por que não a paz? Por causa da fraqueza daqueles que não receberam o brilho da luz verdadeira, como comenta São João no prólogo de seu Evangelho. Cristo, atenção agora, meus irmãos, Cristo proclama a paz, como também diz o apóstolo São Paulo aos Efésios. Ele é a nossa paz. Mas esta paz é só para aqueles que nele creem e o recebem. Quem não crê e não o recebe, não toma participação nessa paz. Um jovem converte-se, mas seu pai continua pagão. Que parte pode ter o fiel com o infiel? Escreve São Paulo na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios. Não haverá paz entre os dois. Um jovem converte-se, mas seu pai mantém-se incrédulo. A paz é proclamada, mas não se estabelece porque ambos não tomaram parte na paz que foi declarada. Proclamam a paz, mas a terra não a recebe. Não era este o desígnio do semeador, que esperava receber o fruto da terra. E aqui Eusébio retoma a imagem do semeador, retoma a imagem da vinha que dá uvas que não são boas e diz: o desejo de Deus sim é estabelecer a paz. Mas a paz, ela vem consolidada no ato de fé que acolhe a proposta de Deus, a vida que o Senhor nos oferece, e se estabelece com ele um vínculo. Por isso, aqui a gente volta àquilo que falamos durante essa semana, a respeito da oração pela conversão dos pecadores. Ali se estabelece o vínculo definitivo de paz, quando um coração crê e se entrega ao nome do Senhor. Às vezes fazemos inúmeras propostas e iniciativas para consolidar um caminho de paz, mas a paz ou o triunfo sobre a ação do mal acontece quando um coração se converte. Então, perceber a ausência da paz é perceber a urgência de rezar pela conversão dos pecadores,
a urgência de anunciar a boa nova do Evangelho, a urgência de permitir que o Senhor transforme a nossa vida. Seremos arautos da paz na medida em que, crendo no nome do Senhor e vivendo segundo o ensinamento do Senhor, nós nos tornamos, para nossos irmãos e nossas irmãs, um sinal de esperança. Porém, aqueles que não acolhem essa esperança se levantarão contra. E aí nós voltamos a tudo aquilo que o Senhor falou na parte anterior a esse trecho do Evangelho de São Mateus, do 10º capítulo. Se não respeitaram o Mestre, também não respeitarão o discípulo. Se não amaram o Mestre, também não amarão o discípulo. A paz acontece na reconciliação com Deus, que nos leva a viver reconciliado com os nossos irmãos e irmãs. Então o Senhor veio para trazer, Ele nos entregou a paz, mas ao trazer a paz sobre a terra, Ele estabelece a espada. Por quê? Porque aqueles que não querem a Deus se levantam contra Deus. Então, quando a gente vê essa imagem composta de forma negativa, pode dar uma impressão de desânimo, mas quando ouvimos as palavras de Eusébio, que nos ajuda a entender melhor o texto bíblico, percebemos que estamos no mesmo itinerário. Na verdade, é o Senhor apresentando de uma outra forma aquilo que já sabíamos. De uma perspectiva, digamos assim, uma perspectiva mais negativa, enquanto imagem, mas ao mesmo tempo verdadeira. Podemos olhar da beleza daqueles que se convertem ou da tragédia daqueles que não querem se converter. E olhamos a mesma realidade de dois pontos diferentes. Então, a partir daqueles que abraçam a fé, vemos a entrega do dom de paz. A partir daqueles que não abraçam a fé, vemos o estabelecimento da violência e da espada. Por isso o versículo 35, com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Isso não significa que o Senhor está declarando que dentro das famílias não haverá paz, mas que os laços que nos ligam são laços que vão para além da família. O que isso significa, Padre? Significa que somos chamados a viver a comunhão na fé. O Senhor nos entregou os laços familiares como aquela primeira aliança sobre a qual Ele nos fala tão intimamente sobre o valor da nossa vida. Mas é preciso que com essa aliança bendita e consagrada aos olhos de Deus, que é a aliança, o vínculo familiar, a maternidade, a paternidade, o dever de obediência e de honra ao pai e à mãe, nós possamos avançar, caminhar na direção do vínculo da fé, que é aquele vínculo que nos une para a eternidade. Os vínculos familiares nos levam em direção à comunhão nesse vínculo maior, que é o vínculo com a vida eterna, que se estabelece na adesão pela fé. Por isso eu sempre digo nos batizados que grande tesouro os pais estão concedendo a seus filhos. E bendito seja Deus, porque laços tão importantes foram aqueles que me apresentaram o laço que me leva para a eternidade. A chance de colocar os pés na eternidade, de conhecer a vida que vem de Deus, me foi entregue por meus pais. Porque eles não apenas geraram, não apenas participaram do ato da criação do Senhor, mas me levaram até Jesus. Isso é muito importante. A gente às vezes trata isso com uma trivialidade enorme. Não olha desse jeito não. Tem uma importância enorme. E é em vista disso que nós temos feito as nossas meditações durante essas 2 últimas semanas.
recuperar a beleza desse testemunho que está ali, né? Escondidinho nas páginas de quase todas as nossas famílias no Brasil afora e pelo mundo. Levamos nossos filhos no início da vida ao seio da igreja e entregamos a ele o tesouro do batismo, mas depois deixamos de ensinar ao nosso filho, à nossa filha, o caminho da santidade. Deixamos de ensinar a eles o caminho para o céu, como Santa Felicidade ensinou a seus filhos. Vamos nos dispersando disso e depois não entendemos porque na nossa casa entra a espada que divide, que afasta, que gera tantos conflitos. É preciso que nós possamos retomar a comunhão pela fé entre nós e ensinarmos a vida na fé, porque é ela que nos assegura a paz dentro de casa, está entendendo? Olha aí que maravilha, olha o texto ganhando toda uma performance compreensiva. Olha o caminho da paz, como se restabelece dentro da nossa casa. Como passar a nossa família, da família sob o peso da espada, à família que vive o vínculo de paz, se tornando uma família orante. E tem aquela famosa máxima da mãe, né? Ah, mãe, por que eu não posso fazer isso? Porque fulano, beltrano e ciclano faz, a mãe deles deixa. Aí a mãe fala, porque você não é todo mundo. Ah, porque todo mundo faz, porque tem a mãe do fulano, você não é todo mundo. Então, para aquelas correções que são muito precisas sobre conduta moral e disciplina, a obediência, a gente tem isso muito claro, né? Está faltando esse mesmo vigor e segurança para a gente falar ou para a gente introduzir a nossa família nesse itinerário da experiência de fé. A gente não fala com esse mesmo vigor e certeza quando é para rezarmos juntos, quando é para estarmos em oração, na Santa Missa. Com muita facilidade entra aquela do ele já tem idade suficiente para escolher, o moleque tem 12 anos, acabou a catequese faz 1 ano, e já entra esse papo, né? Então, agora, é bem verdade, meus irmãos, que se nós começamos com um casal jovem, bem no iniciozinho, antes do primeiro filho, a impostar essa percepção e eles, dois, construírem isso juntos, a edificação dessa verdade no seio daquela família tem a possibilidade de ter uma consistência e uma estabilidade maior. Mas eu sei que a grande maioria dos nossos ouvintes são famílias que já estão com os filhos talvez em idade adulta, outros que já começaram uma história que já se passou sobre 20 anos de teto, 30 anos de teto, 15 anos de teto, e muitas vezes com uma distância grande entre os cônjuges na compreensão da fé, no valor atribuído à vida de fé e, por conseguinte, no ensinamento concreto, a prática da fé e a vida na comunhão de fé. E toda a nossa formação e caminhada na meditação tem sido um reconstruir e, para muitos, até um despertar para uma realidade que talvez não tivesse sido enfrentada ainda com tanta consciência e para a qual não se tivesse ainda uma clareza tão grande da sua relevância e o quanto é decisiva para o bem das nossas famílias e para a edificação da nossa história. Então, não se assuste, tenha coragem e vamos começar e caminhar passo a passo. Porque o Senhor conhece a sua realidade familiar, que pode ser completamente distinta daquele outro nosso ouvinte, e até mesmo daquela outra pessoa que conhecemos, que também divide conosco as meditações cotidianas. Não tenha medo, não desanime, vamos juntos. Vamos a partir daquilo que o Senhor está suscitando, porque basta
que abrace a fé, pois o Senhor quer salvar toda aquela família. E vocês não só já receberam a fé, ainda que muitos tenham se afastado em alguns momentos, mas transmitiram aos filhos. E olhem a conclusão do evangelho de hoje. O Senhor promete que um copo d'água não vai ser esquecido. Você está entendendo? Um copo d'água, ou seja, um ato de caridade simples e muito discreto, por assim dizer, né? A compaixão pela necessidade de uma pessoa que está precisando beber um pouco d'água. Por exemplo, quantas vezes eu vi meus tios, meus avós, meus pais, quando passavam os moços que cuidavam da limpeza pública, naqueles caminhões debaixo de um sol de rachar no Rio de Janeiro, e às vezes parava na frente da porta de casa para pegar o lixo. Quantas vezes eu vi minha bisavó dizendo para os meninos, vai lá levar água para o moço. E aí corriam meus primos até a porta e os moços do caminhão de lixo estavam passando, aí abria lá. Para a gente, tudo bem, para a gente criança era também uma diversão, né? Hoje não tem mais isso, mas naquela época eles rolavam os latões de lixo, os tonéis, com a mão só, e aquilo dali era o máximo da habilidade. Para a gente era uma fantasia muito bacana. A agilidade, o modo como eles trabalhavam recolhendo, e às vezes a alegria que cantavam e mexiam com todo mundo na rua, sabiam o nome das pessoas, e existia um clima de familiaridade muito bonito. Mas por detrás disso nós vivemos também aquela educação delicada e gentil da bivó, era minha bisavó que dizia, sempre ouvia o barulho do caminhão de lixo e mandava levar água fresca para os rapazes, que sabiam que eles estavam trabalhando pesado, e ao longo daquele dia ali também tinha quem oferecesse um pouco de café, ou quem pela hora do almoço oferecesse uma fruta, um pouco de fruta para eles comerem. Está entendendo? E esse gesto, assim, que a gente poderia dizer, mas isso é um dever social, seria o mínimo de consciência social que uma pessoa poderia ter, e papapá, e ppp. Em todo caso, vovó nos ensinava um trato de caridade. E esse trato de caridade, que ainda poderia estar marginalizado, digamos assim, por todo um arcabouço de dever ou obrigação social, e nisso o discurso da pura e sincera caridade ficasse tão anestesiado que quase esquecido, né? Dentro de um penhor de um dever e obrigação moral, o Senhor está dizendo que até essa caridadezinha ali, simples e soterrada talvez, não será esquecida. Quanto mais, meu irmão, Deus esquecerá o dia que você levou seu filho e sua filha às águas do batismo. O dia em que você se apresentou diante dele, talvez ainda distante de uma experiência de fé, mas chegou até ali, acompanhado com a sua família, e apresentou diante do Senhor, às vezes sobre esse arcabouço do momento social, né? Vamos colocar assim, fazendo um paralelo, o batismo da criança pequena, mas você levou até ele e entregou o tesouro de todos os tesouros. O Senhor não se esquecerá disso. E se hoje você se sente tão apertado em passando um momento difícil para tentar colocar em vida, traduzir em vida tudo isso que o Senhor está te animando e acendendo no seu coração pela experiência das meditações, tenha a palavra do Evangelho de hoje como uma grande consolação e promessa amorosa de Deus por você e pela sua casa. Ele não vai se esquecer. Ainda que as lutas e as dificuldades pareçam enormes e sejam, de fato, sobre a tua carne concreta, enormes, para que você consiga colocar em prática tudo isso que o Senhor tem suscitado no teu coração. Recorda-te, Ele que não esquece do copo d'água, não esquece do amor com a qual você levou seu filho e sua filha diante dele, com a qual você se apresentou diante do altar para consagrar a Deus a sua aliança, com a qual você se apresentou diante de Deus para agradecer a família que Ele te deu. E Ele vai estar por você. E eu preciso te dizer, e toda a igreja do Senhor vai estar contigo. E nós vamos conseguir juntos, nós vamos caminhar juntos,
porque nós somos uma família, a família dos filhos de Deus. E esse laço nos une e nos unirá por toda a eternidade. Não tenha medo. Vamos seguir o que o Senhor está inspirando no nosso coração e vamos cuidando um do outro. E vamos trazendo um ao outro no coração. E vamos apresentando diante do Senhor e suplicando a Ele que seja o nosso socorro e seja a nossa força. Tá bom? Não desanima. Vamos lá. É devagarzinho e a cada passo que a gente percebe, a cada momento que a gente vê o coração ficando um pouco mais macio, a cada hora que a gente vive aqueles exercícios todos que o Padre falou na outra semana, de você olhar, admirar outra pessoa, render graças a Deus pelas coisas boas que ela faz, poder ter essa alegria de ser para o outro, memória não só das conquistas que ele realiza, mas a memória desse Deus que vigia, cuida, né? Essa alegria vai ser de todos nós. Essa alegria é testemunho vivo de que o Senhor está por nós, está conosco. Então vamos adiante, vamos colocando em prática e vamos dividindo esses tesouros que o Senhor vai dando a graça de recolher. E tenhamos paciência, porque as mudanças são lentas mesmo. E depois uma família que já caminhou tanto, como falávamos, né? Já 15 anos de um mesmo teto, 30 anos de um mesmo teto. As mudanças são lentas, até a gente ir modificando tudo aquilo que de certa forma já foi aceito como normalidade. E é longa coisa, a gente precisa ter paciência e perseverança. E o que nos assegura a certeza da perseverança é o querer de Deus e o amor dele por nós e pela nossa família. Bom, dessa forma passamos também rápido sobre a parte do meio do texto de hoje, que eram as renúncias. O que Deus me entrega, o que a minha vida tem e como eu tomo a minha vida, essas três realidades vão colocadas nas mãos do Senhor. E dessa forma podemos dizer às pessoas da minha casa o que se passa na nossa história e a minha própria vida, essas três realidades, Senhor, eu entrego em Tuas mãos, para que possamos cantar e proclamar sobre cada uma delas a Sua glória. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Rainha das Famílias, a Beatíssima Virgem Maria, que daqui a pouco celebraremos com o título de Nossa Senhora do Carmo e que estamos caminhando juntos nessa nossa novena, abençoe-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.